Todas claras no ar, quadro no canal respondendo perguntas de vocês. Era para esse vídeo ter saído na quinta, não saiu. Eu avisei que ia sair na sexta e tá saindo só no sábado. Essa é a verdade, mas peço a compreensão de vocês, a semana foi cheia. Sexta-feira teve vídeo claramente tricolor falando muito da classificação do Bahia, então por isso preferi colocar esse vídeo no sábado, um vídeo maior, mais longo, para vocês passarem o tempo aí no final de semana e já também fazer uma préviazinha pensando nos torcedores do Bahia, do Bavi, primeiro jogo da final do Campeonato Baiano que acontece nesse domingo. E claro, vai ter aqui outras perguntas sobre o Bahia, vou fazer daquele jeito, começo com as perguntas sobre o tricolor, e aí vou colocar aqui embaixo a separação mais ou menos dos temas, e depois vou para as perguntas um pouco mais gerais sobre carreira, sobre Liga dos Campeões, palpite para a final, qual que é a final que eu tô sonhando, enfim, aí a gente passa para falar um pouquinho mais de Internacional também, PSG, Dembélé, enfim. Tem também perguntas sobre o novo estádio do Manchester United, então vem comigo, já deixa o like por aqui, não custa nada para vocês, estamos muito perto de chegar aos 45 mil inscritos, vamos chegar antes do início da fase de grupos da Libertadores. Para isso conto com vocês e claro, os comentários por aqui, tô sempre lendo, então vamos para a vinheta. Muito bem, gente, como avisado, vou começar com algumas perguntas sobre o Bahia, lembrando que já tem vídeo específico, claramente tricolor, apenas sobre a classificação do Bahia para a Libertadores, e na terça-feira a gente deve ter outro vídeo, claramente tricolor, para falar do primeiro jogo da final do Campeonato Baiano que acontece domingo e também do sorteio da Libertadores que acontece segunda, para mim, já muito tarde, é meia-noite, se eu não me engano, então por isso eu vou gravar o vídeo na terça, porque aí eu consigo pegar os dois assuntos. E no mais, seguimos aqui com a programação normal do canal. Semana que vem, quinta-feira, tem esse quadro novamente, Tudo às Claras, e aos poucos a gente vai se acertando por aqui. Marinho Júnior, mais conhecido como Puco, mandou pergunta por aqui. Queridíssimo, um beijo, sempre de parabéns também pelo grande trabalho que está fazendo junto com o Yuri, com todo mundo lá do canal do Puco, que eu sou inscrita e assisto sempre. Me pergunta, vai para algum jogo do Bahia na Libertadores? Gente, eu queria demais, mas a fase de grupos da Libertadores, as partidas acontecem em abril e maio, justamente os dois últimos meses de temporada aqui na Europa. Então, abril, a gente tem quartas de final, semifinais já de Liga dos Campeões. Maio também tem, acho que tem jogo de volta de semifinal, tem a final da Liga dos Campeões. E aí, claro, eu não sei se eu vou estar lá, depende de escala da TNT, depende do PSG, de outra equipe que possam me escalar, estar na final, mas eu não tenho como programar, porque eu só sei quem vai estar na final à medida que os jogos vão acontecendo. E claro, a reta final aqui, tem reta final de futebol europeu, e é o meu trabalho, né? No fim das contas, é o que paga as contas. Então, fase de grupos da Libertadores é muito, muito difícil, sendo reta final de futebol europeu. Teve mais pergunta aqui por aqui, de gente perguntando quando que eu vou a um jogo do Bahia. No meio do ano. Estou com férias programada no meio do ano pro Brasil, para Salvador, e se tudo der certo, e acredito que sim, estarei em 2 ou 3 jogos até do Bahia no meio do ano. Mais perto, obviamente, eu trago para vocês. Eu sei que muita gente pede para tentar um encontro e tal, e aí vou até pegar a ponga aqui de Puco, para, quem sabe, a gente não marca alguma coisa para fazer de prévia de jogo lá perto da Fonte Nova, aí, enfim, a galera consegue me achar, quem quiser passar lá para dar um oi, para fazer uma fotinha e por aí vai. Mas isso é coisa lá para o meio do ano. Então, fase de grupos não irei. O que eu posso tentar fazer em algum ano, não necessariamente neste ano, o Bahia avançando, e pode ser, por exemplo, uma final de Copa do Brasil também, como eu já tinha costurado na temporada passada. Aí, sendo a primeira metade da temporada europeia, eu posso conseguir fugir aqui 3 dias, 4 dias e
e ir para uma final, para um jogo muito importante, mas aí é um pouco mais fácil, é um pouco menos complicado, isso sendo na primeira metade da temporada aqui, ou seja, segundo semestre do ano. E aí, obviamente, depende do Bahia estar num grande jogo, numa final, enfim. Mas isso não necessariamente é coisa para esse ano, né? Mas é uma possibilidade que, assim, não existe a chance do Bahia estar numa final de Copa do Brasil, numa final de Libertadores e eu não estar lá, né? Então, fica aí essa programação para quando ela acontecer, a gente já joga no universo, porque vai que acontece em algum momento. Tiago Vasconcelos, 81, me perguntou se eu sou realmente torcedora fiel do Bahia. E teve mais uma pergunta do Eduardo Villanova, que ele fala: Clarinha, vi sua entrevista no Jô, você era torcedora do Vasco. Quando virou a casaca? Vou deixar mais uma vez aqui o vídeo em que eu explico como eu descobri que eu sempre fui torcedora do Bahia. E a galera aqui, de vez em quando, vem comentar aqui e falar alguma coisa. Eu não tenho nenhuma vergonha do meu passado, das coisas que eu falei. E eu explico justamente o que aconteceu comigo. E tenho muito orgulho da minha história e de como eu descobri que eu já era, na verdade, torcedora do Bahia. E tô bem tranquila em relação a isso. Mais perguntas sobre o Bahia aqui, eu deixei separadinho, vai deixando o like por aí. Cristiano Campos pergunta se o Bahia será campeão baiano, bora Bahia. E aí eu aproveito para falar um pouquinho desse Bavi do domingo. O Bahia enfrenta o Vitória depois do Vitória vir de uma semana decepcionante. Acho que o Vitória... Eu só assisti, sendo bem sincera, tá? O único jogo que eu assisti do Vitória na temporada foi contra o Bahia. Mas pegando da temporada passada, enfim, de coisas que obviamente vou lendo, escutando, de pessoas que eu confio, é um Vitória que é muito bem treinado e que faz bastante com o material que tem. Acho que isso a gente não pode negar. O trabalho do Carpini é realmente um bom trabalho, né? E é um trabalho de recuperação, inclusive, na reta final da temporada passada. Fazia um bom início de temporada, acho que faz, na verdade, um bom início de temporada, está na final do Campeonato Baiano de forma muito tranquila e teve uma eliminação na pré-Copa do Brasil, no meio da semana, que acho que foi inesperada. Eu não assisti a partida, então nem vou falar muito sobre isso, mas o Vitória acho que chega com uma moral bem abaixo do que poderia chegar para esse primeiro jogo. É um primeiro jogo na Fonte Nova, e aí eu acho que existe a grande questão de qual Bahia vai entrar em campo, né? Eu defendi aqui sempre de que o Campeonato Baiano, para mim, não é prioridade. O Bahia tem um mês agora bastante complicado, porque teve o jogo da Libertadores na quinta, aí tem a final do Baiano no domingo, no meio de semana tem Copa do Nordeste, aí no outro final de semana tem um jogo de volta do Campeonato Baiano, e aí tem mais jogo de Copa do Nordeste, e no fim do mês, se eu não me engano, no dia 29, acho que é isso, eu não sei se mudou essa data, mas enfim, se não for 29 é um dia antes, um dia depois, já tem estreia no Brasileirão contra o Corinthians. Então é um mês de março bem puxado para o Bahia, e eu entendo que o Campeonato Baiano não é prioridade, mas a prioridade dessa primeira parte da temporada já foi alcançado, que era estar na fase de grupos da Libertadores. Mas eu imagino, ou eu iria com um time misto, tá? Eu não iria com um time principal para esse Bavi. O Bavi do Campeonato Baiano, que já aconteceu, o Bahia foi com o que era na época o time, sim, principal. O jogo foi no dia 1º de fevereiro, então temos um mês e meio atrás. O Bahia foi com Danilo Fernandes, Gilberto na direita, Juba na esquerda, dupla de zaga com Minho e Canu, 3 no meio, Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas, Ademir de um lado, Cauli do outro e Lúcio Rodrigues. Eu não iria com um time, por exemplo, com o mesmo time que jogou quinta-feira, e não acho que o Rogério vai fazer isso, tá? Para mim, por exemplo, o William José é um cara para ser titular nesse Campeonato Baiano. Eu acho que você pode alternar em uma das laterais. Talvez o próprio Danilo Fernandes ser titular novamente no lugar do Marcos Felipe.
O Eric é um jogador que eu acho que pode ser titular para essa partida. O Cauli. E aí você pode mesclar aí e, por exemplo, Jean Lucas, o Caio Alexandre, o próprio Everton Ribeiro, a depender da questão física desses jogadores, porque no meio da semana que vem já tem Copa do Nordeste e no outro fim de semana tem Bavi. Não dá para você escalar nessas 3 partidas três vezes o time titular. Eu não acredito que o Rogério Ceni vai fazer isso, por mais rivalidade que exista entre Bahia e Vitória. É claro que é importante vencer o título do Campeonato Baiano por uma questão de orgulho ali, de rivalidade local. Mas, gente, eu vou repetir para vocês, eu falei isso no início do Campeonato Baiano e eu vou falar a mesma coisa na final do Campeonato Baiano, porque é o meu sentimento. O Campeonato Baiano, para mim, Clara Albuquerque, não é importante. É importante vencer um clássico, é importante bater o Vitória, óbvio que é. Mas o Campeonato Baiano é pequeno para o Bahia. Então, se vier, ótimo. Acho que o Bahia tem elenco para colocar um time misto em campo e ainda assim vencer. Claro, repito, é um Vitória bem treinado, é um Vitória motivado e talvez, até porque são 2 jogos, um Vitória que tenha uma certa vantagem porque joga o segundo jogo no Barradão. Não acredito que vai ter a mesma postura que teve no 0-0 dessa primeira partida, mas ainda assim, para mim, o Bahia com uma atitude importante, diferente em campo, com a qualidade que vai para mim colocar em campo de um time reserva, eu acho que esse Bahia tem condições de bater de frente com o Vitória. E aí, se vier o título, ótimo. Se não vier também, se você fizer a opção de... Se você me perguntar, ok, vamos jogar com o time titular, vamos vencer o Campeonato Baiano, mas aí a gente vai estourar o Everton Ribeiro, o Jean Lucas também não vai aguentar, o Caio Alexandre vai cair de produção e a gente vai cair fora da Copa do Nordeste, e quando a gente for fazer a estreia no Campeonato Brasileiro vai estar todo mundo morto e vai ser um jogo de bosta contra o Corinthians. Eu prefiro perder o Campeonato Baiano. Não estou dizendo que a gente não tem como prever esse futuro, mas a gente precisa administrar, e não necessariamente isso iria acontecer, mas a gente precisa administrar o elenco. O Bahia. Então, eu tô ok com a decisão que o Rogério Ceni tomar. Se o Rogério Ceni, inclusive, colocar o time reserva, o time que entrou em campo contra a Jacuipense e classificou para a final, eu tô okzaça com isso aí. Sei que muita gente não vai estar, e eu entendo, respeito a opinião, eu tô dando aqui a minha opinião, não necessariamente... Não necessariamente não, é a minha verdade, mas não necessariamente existe opinião certa e errada nisso aqui, não é mesmo? A pergunta agora do Kel_Balt, por que acha que a torcida do Bahia pega tanto no pé de Rogério Ceni? É só perder um jogo e já querem demitir. Porque eu acho 2 coisas. Primeiro, que a torcida do Bahia, ela está num contexto, né, incluída num contexto de imediatismo que o futebol brasileiro está inserido. Então, faz parte do torcedor brasileiro o imediatismo de tá jogando muito mal, 2, 3 jogos, vamos demitir, já vem o outro. E falta para o torcedor brasileiro, por conta do contexto em que ele está incluído, uma visão a mais médio e longo prazo, porque é difícil você ver projetos a médio e longo prazo no Brasil. Então, você está acostumado que o que funciona é essa troca. Então, por mais que você tenha uma montanha russa, né? No alto, aí você garante um baiano, aí no alto você ganha uma Copa do Nordeste, mas a médio e longo prazo talvez você nunca ganhe um Campeonato Brasileiro. Talvez você não esteja numa Libertadores todo ano. Então, eu acho que para o torcedor inserido nesse contexto, existe esse imediatismo. E a outra coisa é que eu acho que o torcedor do Bahia tem hoje uma paciência muito pequena por conta de muitas coisas que aconteceram. E assim, de sofrer mesmo, né? De um torcedor que sofre e que tem pressa para parar de sofrer. Então, o torcedor talvez tenha uma expectativa e um tempo muito mais apressado. Talvez não, tem uma pressa e uma ansiedade muito maior do que o Grupo City, e que é quem apostou em Rogério Ceni. Rogério Ceni, hoje me parece um técnico muito pronto para esse projeto de médio e longo prazo, ainda tendo muito a evoluir a curto prazo. Só que o torcedor, claro, quer
uma solução, um interruptor, né? Que traga aqui, sei lá, Pep Guardiola para resolver meu problema, e Haaland, que, enfim, que nem isso é garantia, sabe? Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu não concordo, tá? Eu não entendo tanto essa birra, não existe, eu acho que não existe o técnico perfeito. Então, a gente precisa também reconhecer quando existe avanço, quando existe evolução. Então, por exemplo, o cara que reclamava demais na temporada passada, porque o Rogério não muda, porque o Rogério não faz variação no time, porque o Rogério é teimoso, porque o Rogério... Quase todas essas críticas, elas não valem para essa temporada já. Porque ficam muito claras que existiam contextos de falta de elenco, de uma peça que o Rogério não confiava tanto e etc., que agora ele está colocando em prática. Então, me parece um treinador que está evoluindo junto com o Bahia. E talvez o torcedor tenha mais pressa do que o Grupo City. Mas eu consigo pensar, enfim, acho que isso tem a ver também com a personalidade, com, né, o sangue mais quente e menos quente, no sentido de pessoas mais ansiosas, pessoas mais emotivas, e talvez eu não seja tanto assim, mas eu consigo tranquilamente ver esse médio e longo prazo. Momentinho do Bahia ficando por aqui. Para você que é torcedor do Bahia e vai sair, não esquece de deixar o like, de compartilhar aqui o canal com mais gente. Confere se você está inscrito. A gente vai falar um pouquinho agora de futebol europeu, de Liga dos Campeões, de novo estádio do United. Então, peço aquela moral para você continuar por aí, porque o programa, o quadro aqui, espero que continue legal. Se não, antes de sair, não esquece de deixar o like. Pergunta aqui da Carla _33VL se o que eu achei do novo estádio do Manchester United. Gente, eu acho que eu vou um pouquinho fora da curva aqui, porque eu vi muita gente batendo no estádio, e eu vou colocar a imagem aqui no cantinho para vocês verem, para quem não viu. E eu entendo que ele parece uma lona de circo, né? Ele tem essa cobertura um pouco por cima, e a inspiração, na verdade, é o tridentezinho, né, do escudo do United. E eu entendo que tem uma conotação, especialmente para o Brasil, a história de que o circo é uma bagunça, né? E o United vive um momento muito tenso na sua história, e que parece que a ideia... como que fala? O estádio vem para me dizer assim, só faltava essa agora, já é um circo isso aqui, agora a gente vai de fato transformar o estádio num circo. Não existe essa conotação, inclusive vi o Fred falando sobre isso, no inglês, né, enfim, na Inglaterra não existe essa conotação de que o circo é uma bagunça, e de certa forma eu entendo que é uma forma de falar do Brasil, mas é aquela coisa, o pessoal de circo também trabalha muito, também tem muita criatividade, tem muita arte ali também. Então, por que a gente vê sempre só o lado negativo e o estereótipo do circo, né? Então, eu entendo que é assim que a gente se fala muito do circo no Brasil, que tem essa imagem mais negativa, mas eu achei tão bonito. Eu acho o circo uma coisa tão colorida, tão artística, tão bonita, que não me incomodou esse lado, sabe? Eu consegui ver esse outro lado na minha visão, pensando que parece um circo, quando na verdade pro United a ideia não é o circo, né? É as três pontinhas do tridente. É um estádio que, assim, o United precisa se modernizar, precisa entrar no futuro, né, nesse sentido, e aí não vou entrar aqui no lado do futebol, da administração, que inclusive toda vez que eu converso com o Fred e ele fala sobre a família que é dona do United, eu fico mais chocada com o que essa família faz, ou melhor, tira do United, né, é um cofrinho para eles. Então não vou entrar nesse mérito, mas eu achei bonito. É um estádio, ele só vai ficar menor em termos de capacidade do que o Camp Nou, o novo Camp Nou, no caso. São acho que são 100 mil, ou um pouquinho mais de 100 mil, enfim, pessoas. Vai usar água da chuva, chove muito. Tem também uma parte de usar luz solar,
Acho que eles vão ter um pouquinho de dificuldade com isso, mas ainda assim. E, enfim, vai ser um estádio moderno. O United é uma das equipes que mais ganha dinheiro com o dia de jogo, com mídia, publicidade, visibilidade. O United é uma bomba nesse sentido, uma bomba midiática. É engraçado que eu estava em Liverpool essa semana para fazer a cobertura de Liverpool e PSG, e no dia do jogo, o United lança a notícia, né, dá a notícia do novo estádio, tem uma entrevista acho que é do presidente, talvez, enfim, mas de alguém do United, no dia do jogo. E assim, o dia inteiro, todas as televisões só falavam do United, mesmo tendo um jogo decisivo para o Liverpool naquela noite. Então, é uma bomba midiática, é uma bomba, assim, é uma máquina de fazer dinheiro, e o United precisa entrar nesse futuro. E com um estádio grande desse jeito, moderno, acho que isso vai, enfim, vai colocar o United nesse caminho. Repito, estou pensando aqui apenas na parte do estádio, não vou entrar aqui na parte de futebol e etc, até porque não tenho tanto conhecimento e não acompanho tanto para isso. Mas enfim, fica aqui um pouquinho da minha opinião sobre isso. Luan, _Oliveira, _prof, me pergunta, quais as expectativas para Bayern e Inter? Muita gente me perguntou sobre Bayern e Internazionale. Teve aqui, ó, o Elton Nascimento 868 também. Bayern e Inter, já sua opinião, Inter passa? Elder Pedro SP, Inter e Bayern, quem leva na sua opinião? Olha, eu acho que o Bayern teve um crescimento muito importante em 2025. A gente precisa ver o quanto que esse Bayern vai manter essa evolução. Tem qualidade individual para isso. O Harry Kane faz uma grande temporada, mais uma. E eu acho que hoje o Bayern é um time menos instável do que o Bayern, que perdeu para o Barcelona, por exemplo. Apesar de que na Bundesliga vai de vento em popa, mas eu acho que era um Bayern mais de altos e baixos. A Inter não é uma equipe de altos e baixos, ainda que não seja uma Inter tão brilhante ou tão bonita como eu acho que era a Inter da temporada passada, ainda que tenha caído nas oitavas de final para o Atlético de Madrid. A Inter faz uma grandíssima Champions, mesmo administrando e poupando jogadores. Teve apenas 2 gols sofridos nessa Liga dos Campeões, e um deles de pênalti, se eu não me engano, porque o gol agora contra o Feyenoord foi de pênalti, e só tinha sofrido um gol até então. Eu confio muito nessa defesa da Inter, e acho que com um pouquinho mais de esmero do Lautaro, porque o Thuram tá fazendo grande temporada, fez os 2 gols que abriram o placar, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta das oitavas de final. Eu acho que essa Inter é mais segura do que esse Bayern de Munique e acho que pode dar um jogo complicado. Eu diria aqui, pelo meu palpite, e até por isso, de sentir a Inter um pouco mais segura, mesmo que não jogue tão lindamente, que a Inter passa, que a Inter segura o Bayern de Munique. Mas é um Bayern de Munique que está evoluindo na temporada e que não vai ser surpresa se o Bayern de Munique também eliminar a Inter. Mas eu ainda coloco mais fé aqui na Internazionale do que desse Bayern de Munique. Veremos. Temos Joaquim Underline Ribeiro. Roma, Madrid, Paris ou Londres? Joaquim, depende um pouquinho do pra quê, né? Se for para visitar, Roma. Porque para mim é uma cidade que Cara, Roma é um troço absurdo, assim, de entrar num livro de história, sabe? Cada rua, aí você passa um prédio, aí tem um coliseu. Aí passa o prédio, tem umas colunas. Aí você anda um pouquinho, tem um lugar onde era um circo máximo. Assim, Roma é incrível. E eu acho que ela também une gastronomia, comida maravilhosa. Qualquer biboquinha em Roma você vai comer muito bem. Geralmente, o tempo é melhor do que, por exemplo, Paris e Londres. Chove menos em Roma. Faz muito frio e faz muito calor também, os extremos, em verão e inverno. Mas nas outras estações eu acho que é uma cidade mais agradável climaticamente do que as outras. Madrid é uma cidade muito legal. Eu acho que Madrid é uma cidade em que as pessoas vivem muito a rua. Se você vai sair de noite, é muito legal, assim, as areazinhas que tem muito bar, tem muito mercadinho e tal.
mas eu não amo tanto a cidade. Eu acho que é uma cidade grande, com passeios, assim, não a parte antiguinha, né? Mas tem umas coisas muito grandes. Eu não acho Madrid tão charmosa de arquitetura, assim, nesse sentido. E claro, Albuquerque, não amo comida espanhola. Não, a história das tapas, eu fico querendo um prato de comida, sabe? Eu prefiro sentar e comer um prato de comida do que ficar beliscando coisinhas. Então, eu acho que Roma une mais todas essas coisas. Paris, obviamente, Paris com sol é a cidade mais linda, como cidade, é a cidade mais linda que pode existir. Mas é uma cidade maior, uma cidade um pouco mais complicada, é muito cheia. Eu não sou tanto de locais turísticos, como, por exemplo, ir na torre. O que você vai fazer na torre? Tirar foto. Não é um lugar que você vai passar o dia. Eu sou mais de, por exemplo, Roma. Você passa o dia visitando as ruínas, você passa o dia passeando por Trastevere, que é um dos bairros, você passa o dia passeando pela beira do rio. Enfim, eu acho que é uma cidade que tem mais dessas opções do que Paris, apesar de que todas elas, atenção, todas elas têm muitas e muitas coisas para fazer, e acho que é um pouco mais de pessoal aí do que você prefere. Marcel de Queiroz. Como é feito o processo para fazer as matérias que rodam antes dos jogos da Champions? Muito boa pergunta, Marcel. A gente tem normalmente, alguns dias antes ou uma semana antes, depende do prazo que a gente tem entre um jogo e outro, uma reunião com todos os correspondentes, todos os produtores que estão no Brasil, que são aquelas pessoas que fazem a produção das matérias. Então, por exemplo, eu escrevo a matéria, né? Então tenha lá o que vai ser minha voz, o que vai ser uma resposta do Luiz Henrique falando sobre tal coisa, uma parte de torcedores falando sobre tal coisa, mas quem vai, por exemplo, pesquisar e selecionar as imagens, a trilha sonora, às vezes alguma pesquisa, quem faz isso é a produção no Brasil. Então tem uma reunião com todos os correspondentes, com esses produtores e com os coordenadores das transmissões. Então, o cara que coordena a transmissão inteira. Esse cara sabe, por exemplo, qual jogo merece mais ou menos VTs, qual mote naquele momento interessa mais. Então, por exemplo, nesse jogo aqui é mais interessante a gente usar um mote de um jogador, então de personagem. Então vamos escolher aqui quem é o principal personagem para a gente falar sobre isso, porque isso está muito em alta. Nesse jogo aqui, a gente quer construir um pouco mais essa história. Nessa outra partida aqui, a gente tem visto que isso aqui é um grande assunto, vamos explicar isso. Então tem uma reunião, a gente vai jogo a jogo, entendendo qual é o conteúdo que a gente vai ter e dentro desse conteúdo, qual é o tema principal daquele momento para a gente trazer o principal e o mais interessante para o nosso público, né? Naquele momento para a gente trazer. E aí a gente recebe, no caso dos nossos correspondentes, algumas matérias são feitas também do Brasil, a gente recebe um prazo ali, a gente monta a matéria, faz um roteiro para a matéria, envia esse roteiro, grava o off, né, que é a nossa voz ali na matéria, envia para o Brasil e eles produzem lá essa parte de escolher as imagens, se às vezes eu peço uma fala do Luiz Henrique de uma coletiva, eles vão lá pegar a coletiva, baixar a coletiva, fazer o corte da coletiva, legendar a coletiva, e a edição também que é feita toda do Brasil. Então é um pouco por aí. Atenção, meia hora praticamente de vídeo, deixa o like por aqui, porque se você tá aqui com quase 30 minutos de vídeo, é porque você está gostando. MTHSR_ Ribeiro, deve ser Matheus Ribeiro. Aston Villa e PSG, quem tem mais chances de avançar? Nesse momento, para mim, é o PSG. Tirando o Barcelona, acho que, e junto com o Barcelona, para mim, o PSG neste momento, neste recorte agora, é o melhor time da Europa, junto com o Barcelona. E é um time que sofre menos gols e que é menos maluco, talvez, que o Barcelona. E quando eu falo maluco, talvez o PSG seja um time que controla um pouco mais seus jogos, que é menos impulsivo que esse Barcelona. Talvez a palavra seja essa. Mas o Barcelona tem mais... A individualidade do Barcelona é mais bonita de você ver jogar. Mas para mim, o coletivo do PSG é melhor. Então, você colocando isso na balança, eu acho que as duas equipes nesse momento... E, obviamente, o Barcelona tem um enfrentamento em La Liga
que ele enfrenta Real Madrid, Atlético de Madrid, acho que o Atlético de Bilbao agora também tá fazendo uma grande temporada. Ele tem, talvez, pelo menos 2 grandes adversários que o PSG não tem, né? O PSG, eu acho que ele tem uma classe média do campeonato francês que tá melhorando, que é interessante, Mônaco, Lille, o Brest na temporada passada, enfim, Olympique de Marseille. Ele tem ali uma classe média interessante que causa algum problema, mas ele não tem 2 adversários como o Barcelona tem em La Liga, que é o Atlético de Madrid e o Real Madrid. Então, acho que isso também é preciso colocar na balança. Mas entre Aston Villa e PSG, para mim, é o PSG. Para mim, o PSG é favorito para o confronto. Não decide em casa, então não sei também o quanto que isso faz diferença. A gente acabou de ver o PSG vencendo, perdendo no Parque dos Príncipes para o Liverpool e vencendo o Liverpool em Anfield. E eu acho que esse PSG que venceu o Liverpool em Anfield, para ele não vai fazer diferença não ser a decisão no Parque dos Príncipes, porque se ele vence o líder da Premier League, que não é líder por acaso, em termos de continuidade, de regularidade, talvez seja a melhor equipe da temporada, não do momento, mas da temporada. Eu acho que esse PSG é favorito também contra o Aston Villa. O Aston Villa está, deixa eu ver qual que é a posição do Aston Villa no campeonato inglês da temporada 24-25. O Aston Villa, que inclusive empatou com o Liverpool, né, na última rodada, no dia 19 de fevereiro. Talvez já tenha tido mais jogo aqui depois. O Aston Villa está na 8ª colocação da Premier League. Então, para mim, o PSG é favorito. Não é jogo fácil, mas, para mim, deve passar. Pergunta agora do Rod Barbosa _. Como posso melhorar a comunicação e falar bem? Rod Barbosa, uma das coisas, você pode, por exemplo, fazer fono. Eu fiz durante muitos anos fono. Não tinha... Por exemplo, algumas pessoas falam que eu ainda tenho muito sotaque baiano, especialmente quando eu não estou no ar. Aqui eu libero um pouco mais. Mas, por exemplo, se você me assiste no ar na TNT, meu sotaque talvez fique um pouco mais diluído, né? Um pouco mais suave. E eu não tinha essa demanda quando eu comecei a fazer fono, eu fiz durante muitos anos, mas eu tinha a demanda de falar melhor. Por exemplo, o baiano, quando a gente vai falar no gerúndio, a gente não fala com D, a gente fala com N. Por exemplo, eu estou comendo. O baiano fala, e não só o baiano, mas enfim, é o sotaque específico, o meu sotaque, a gente fala eu estou comendo, e não eu estou comendo. E comendo é um sotaque, mas está errado, né? Gramaticalmente é comendo. E tem outras coisas. Então, eu fiz fono para melhorar a minha oratória e também porque eu tenho uma voz naturalmente muito aguda. Hoje eu tô, inclusive, minha voz está até um pouco rouca, mas é porque eu tô meio doente mesmo, da garganta. Fim de cobertura e a voz vai indo embora, já vai ficando meio rouca. Mas a minha voz natural, ela é bem mais aguda. Se você vai... É que nem eu vou achar aqui, mas sei lá, se você pega uma matéria minha, uma entrada minha ao vivo, uma participação minha, uma apresentação minha, há 15 anos, minha voz era bem diferente. Eu tinha uma voz muito mais aguda. E eu aprendi, especialmente antes de entrar no ar, antes de gravar um off de matéria, a fazer exercícios que tornem a minha voz um pouco mais grave. Porque é mais agradável, até para mim mesmo é mais agradável esse tom um pouco mais grave. E, então, fazer fono pode ser uma ótima dica. E outra coisa, testar, experimentar, treinar, se gravar, por exemplo, e assistir de novo. Você vai perceber, por exemplo, eu tinha há muito tempo atrás o vício de linguagem de falar né. Não, né? Esse vício de linguagem, por exemplo, eu não tenho mais. Mas eu tenho outro vício de linguagem que eu sei, toda vez que eu me assisto me incomoda, mas ele eu, enfim, não consegui ainda tirar, que é o antes da frase. Se vocês verem aqui, eu vou continuar, quando eu terminar essa resposta, vocês vão ver em próximas respostas por aí que eu faço muito esse antes de começar alguma frase, alguma palavra. Me incomoda quando eu vejo, então é algo que, por exemplo,
treinar mais, se eu me preparar um pouco mais, talvez eu consiga tirar. Então, são 2 dicas que eu dei. Talvez tenham mais por aí, mas enfim, foram as que eu pensei por aqui. Queiroz.Wesley. Foi você que filmou os 2 toques? Os 2 toques na bola do Alvarez? Não foi. Atenção, gente, foi a Carol Albuquerque, nossa cinegrafista. Temos o mesmo sobrenome, mas a Carol é portuguesa. Não somos parentes. Ela é a nossa cinegrafista. A base dela é Portugal. Ela é portuguesa, já morava lá, enfim. Mas ela tá sempre viajando para principal ou não necessariamente o principal jogo, mas o que a TNT, a TV entende que é o jogo em que ela pode ser melhor utilizada em termos de fazer imagens. Normalmente, os jogos do Real Madrid, porque tem muito brasileiro, os jogos do Barcelona, porque tem uma importância, né, dos jogadores. Eu fiz muitas partidas com ela quando o Mbappé ainda estava aqui, porque a gente tinha individualmente um interesse muito grande de imagem, né, no Mbappé. Então, ela fica meio que pingando aí nas principais partidas, nos principais jogos, nos principais eventos. Mas a imagem é dela, não é minha. Muita gente confundiu. Recebi várias mensagens de pessoas me dando parabéns pela imagem. A imagem não é minha, é da Carol Albuquerque, atenção. O X Rubião. Esse é o melhor PSG em Champions que já teve, tirando o Super Agosto? Eu não tenho nenhuma dúvida. E não é tirando o Super Agosto, não, incluindo o Super Agosto. Coletivamente, este é o melhor PSG que eu já vi. Confesso que eu não assisti o PSG de 10 anos atrás. Passei a assistir o PSG, principalmente depois que eu vim pra cá morar, não em Paris, mas na Europa e cobrir Liga dos Campeões. Pra mim, é o melhor PSG que eu já vi e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Pergunta agora do João Ramos, 3105. Por que eu troquei o futebol brasileiro pelo europeu? Pela oportunidade profissional. João, eu já trabalhava na TNT, na época Esporte Interativo. Eles queriam mais uma correspondente aqui, eles estavam terminando de montar o time, eu fui a última a chegar no time. O Fred tinha sido antes de mim, nessa reta final, né? E eu fui a última a entrar no time, eu sabia que eles estavam querendo mais uma correspondente, mais um correspondente. E eu conversei ali com meus chefes, enfim, disse que eu tinha interesse, a gente fez alguns testes, a gente conversou e tal, e chegamos à conclusão de que valia a pena. Mas foi uma oportunidade profissional. Eu não estava exatamente feliz com o que eu fazia, com, enfim, minha vida um pouco no Brasil, e para mim era uma oportunidade profissional que valia muito a pena. E eu, obviamente, eu já era apaixonada pela Liga dos Campeões, me apaixonei ainda mais pela competição e pelo trabalho específico que eu faço. E hoje me vejo, assim, tenho muitas dificuldades em me visualizar cobrindo futebol brasileiro. Quem sabe no futuro, com uma vida diferente, com uma oportunidade diferente. Mas, assim, hoje não consigo ainda me visualizar saindo do contexto Liga dos Campeões, do contexto Europa. Mas sabe-se lá do futuro, não é mesmo? Jess Ferreira me pergunta: te surpreende a temporada do Dembélé? Sim, me surpreende demais. A melhor temporada do Dembélé na carreira, antes dessa, tinha sido uma temporada no Barcelona com 14 gols. 16, 17, talvez? 17, não, acho que é 18 e 19, gente, mas enfim. 14 gols marcados. Ele já tem, nessa temporada, são 29 gols? Acho que são 29 gols marcados. Deixa eu ter certeza aqui para não falar números errados, mas assim, já é a melhor temporada da carreira dele, e é curioso que o Luiz Henrique, no início e meio da temporada, na verdade, início e meio, não da temporada, mas desde que começou a temporada até aqui, que o PSG precisava encontrar soluções coletivas porque não tinha um jogador que fizesse mais de 25 gols na temporada, que nenhum jogador no elenco já tinha feito mais de 25 gols na temporada. Numa única temporada, se eu não me engano, foi isso. E o Dembélé tem 29 gols na temporada. Mal sabia ele que o Dembélé chegaria a esse número. Então me surpreende, eu imaginava que o Dembélé poderia ser mais importante
para o clube do que foi na temporada passada. A temporada passada, o Dembélé fez apenas 6 gols. Ele foi o líder de assistências, com 12 assistências temporada passada, mas ele tem apenas 6 gols. E ele tem 29 gols nessa temporada, gente. Em 2025, ele tem 21 gols. Ele tem, nesta temporada, 24-25, mais gols do que nas últimas 4 temporadas inteiras juntas. Então, assim, como não surpreender, não é mesmo? Como não surpreender? É realmente incrível a temporada que ele faz. Deixa eu só trazer certinho. A temporada que ele fez mais gols antes desta foi a do Barcelona, 14 gols, como eu falei, 18-19. Então, corrigi corretamente. Então, sim, me surpreende bastante essa temporada do Dembélé. Repito, achava que ele poderia melhorar bastante em relação à temporada passada, mas não a este ponto. Eu queria ver, o Luiz Henrique falou que nenhum jogador do elenco tinha passado de 25 gols na temporada. Eu queria confirmar, o Gonçalo Ramos fez 27 gols, hein, na temporada 22-23, atenção Luiz Henrique, mas obviamente foi uma única temporada. A temporada passada no PSG ele fez 14 gols, nessa temporada ele tem 13 gols. Eu entendi o que o Luiz Henrique quis falar de não ter uma estrela, um grande goleador como o Mbappé, que entregava 40 gols por temporada, e o Gonçalo Ramos não é titular neste PSG. Que mais temos por aqui? O Genesis _Punch pergunta: os resultados da Liga dos Campeões não condizem com o favoritismo dos times ingleses? São superestimados? Aí eu vou te perguntar, ô Genesis Punch, no ano que a gente teve uma semifinal entre Inter e Milan, e nas quartas de final a gente também tinha o Napoli, a gente estava tendo o melhor futebol italiano o futebol italiano era o melhor do mundo? Não. Assim como o fato dos ingleses não estarem... A gente tem agora só Arsenal e Aston Villa, né? O Liverpool e... Quem que foi o outro que caiu? E o City terem caído, não significa que a Premier League é necessariamente superestimada, que tá tudo errado. Eu acho que nunca é 8 ou 80. Nesta temporada, a gente tem um Manchester City que realmente está abaixo das outras, e o que o City fez durante quantos anos ali, não sei exatamente quantos, 6, 7 temporadas, era um troço absurdo na Premier League. E o Liverpool, na minha opinião, foi eliminado pelo melhor time do momento, junto com o Barcelona. Então, esse Liverpool, se tivesse enfrentado, na minha opinião, praticamente todos os outros adversários, tirando aí talvez um Real Madrid, e ainda assim, para mim, poderia passar tranquilamente também, o próprio Barcelona, cara, esse Liverpool estaria tranquilamente nas quartas de final. Se pegasse um Aston Villa, como o PSG pega nas quartas de final, estaria tranquilamente nas semifinais. Então, mata-mata é assim. Eu acho que ele não é tão... Ele não decreta tanto o sucesso do país se a gente faz um recorte apenas de um ano, né? Se a gente faz um recorte dos últimos 10 anos, aí eu acho que a gente consegue entender um pouco mais o quanto que reflete o futebol do país na Liga dos Campeões. Por exemplo, o futebol italiano, nos últimos 5, 6 anos, se você pegar esse recorte, o futebol italiano claramente melhorou. Não apenas pela semifinal entre Inter e Milan, mas você vai pegar a Atalanta sendo campeã da Europa League, a própria Atalanta, anos antes, avançando na Liga dos Campeões, a Inter chegando a uma final, o Milan chegando numa semifinal. A gente teve também na Europa League finalista. Então, o recorte precisa ser maior para você começar a tirar alguma conclusão do futebol do país estar refletindo na Liga dos Campeões. A menos é assim que eu penso. Lopes.Felipe, Clarinha, vocês precisam pagar os ingressos para todos os jogos? Não, nós somos credenciados como imprensa. É um credenciamento que quem faz é a TNT, ela envia lá nossos documentos, enfim, né, todas as comprovações, e nós somos credenciados, então a gente não paga ingressos quando a gente vai trabalhar. Se a gente for fazer um jogo que não seja trabalho, aí a gente vai ter que pagar. Teve, inclusive, gente me perguntando, eu não salvei aqui não, mas já que eu falei, eu vou lembrar, como eu faço para ganhar ingresso de PSG e tal. Gente, não faz, compra. Eu vou credenciada. Se eu tiver que ir para um jogo do PSG sem ser credenciada, eu vou ter que pagar ingresso.
Então, eu não tenho ingresso para distribuir nem para sortear para ninguém, não, gente. Então, tem que comprar. É o que as pessoas fazem. Ian A.M. Fabion. Clarinha, tem alguma dica para quem vai à Itália pela primeira vez? Não sei se você já tem um roteiro, ou A.M. Fabion, mas coloca aí Roma. Se você já tem cidades definidas, aí eu te diria para você experimentar todas as comidas que você puder na vida. Fazer uma pesquisa grande antes, mas se você não tem roteiro definido ainda, cara, assim, Roma para mim é o principal. Veneza é uma cidade que eu sei que é uma cidade diferente, é uma cidade encantadora para as pessoas irem. Se você puder escolher, por exemplo, entre Milão e uma cidade e Florença, ou uma cidade a depender da sua vibe, como Nápoles, ou até Bolonha, eu trocaria. Milão é uma cidade que tem o maravilhoso Duomo, né, a catedral e tal, e capital da moda, e capital do design, etc. Mas eu não acho uma cidade que reflete o que é a Itália. É uma cidade muito global, assim. Enfim, é uma cidade bonita, é uma cidade que tem coisas para você fazer, que tem muitos restaurantes bons também. Mas para mim não é uma cidade que reflete tanto o que é a Itália. Para mim, se eu tiver que dar uma dica entre Milão e Bolonha, por exemplo, eu falar assim, mas assim, com os olhos fechados, vai para Bolonha. Porque você vai conhecer, de fato, um pouco mais do que é a Itália. Se você tiver muito tempo, aí vai em Nápoles, porque é uma cidade que não existe em nenhum outro lugar no mundo aquilo. Eles pararam nos anos 80. É uma cidade incrível, é uma experiência. Nossa, se você puder ir a Palermo também, na Sicília, é uma cidade incrível também. Eu não ficaria tão focado num negócio... Ai, Roma, Milão, Veneza. Pô, dessas três, escolhe Roma e Veneza e faz uma terceira, uma Bolonha, um Nápoles. Palermo é mais difícil porque, enfim, a distância já aumenta um pouquinho, mas eu tentaria ver um pouco mais dessa Itália menos Milão, menos global, sabe? Matheus Miranda Denise me perguntou também sobre o PSG dos últimos anos. Sim, respondi que é o melhor. Que mais? Nádia Amui. Conta um pouco do envolvimento pessoal com as vitórias do clube que cobre. É como virar torcedora? Olha, é bem parecido, sabe por quê? Assim, eu não choro pelo PSG. Mas, primeiro que você cria... na verdade, essa parte eu vou falar depois. A coisa mais importante de torcer para o PSG é que eu torço para o meu trabalho. Se o PSG avança na Liga dos Campeões, eu avanço junto. E, gente, não tem nada mais importante aqui na vida como correspondente que o meu trabalho. Então, eu torço para o PSG loucamente. Assim como eu torcia para a Juventus, e aí é verdade que no caso da Juventus, eu já tinha uma conexão um pouco mais pessoal. Na Europa é o time que eu torço mais, assim, que eu tenho um carinho maior, principalmente por conta do Buffon, e eu passei 6 anos lá, e aí você aumenta essa conexão, né? No PSG, eu demorei mais, eu tô aqui há 2 anos, obviamente porque tem só 2 anos que eu tô aqui, no caso da Juventus foram 6 anos, e também porque eu acreditava menos nesse PSG até a temporada passada. Especialmente essa temporada, com a chegada do Luiz Henrique e com essa virada de rumo, eu consigo me conectar mais com as histórias desse PSG, né? Então, por exemplo, hoje, cara, eu torço muito pro Marquinhos ganhar uma Liga dos Campeões. Eu torço muito pro Vitinha, pro João Neves, para eles ganharem uma Liga dos Campeões. Então, você vai criando uma conexão, essa é a segunda parte, além do trabalho, com as pessoas, porque assim, cara, eu falo com o Marquinhos quase todo jogo de Champions, sabe? Eu vejo o Marquinhos quase toda semana nos jogos do PSG, ainda que seja ali passando na zona mista, não tenho nenhuma relação pessoal de amizade, enfim, ou de círculo pessoal com nenhum jogador do PSG. Mas você cria um carinho por esses caras, né? Pelos caras que são legais, né? Porque, obviamente, nem sempre num grupo todo mundo é legal, mas, por exemplo, nesse caso do PSG, eu não tenho assim, uma reclamação de ninguém. Mas, por exemplo, na Juventus, eu realmente me envolvia. Eu lembro a primeira final que eu fiz, que o Buffon perde aquela final pro Real Madrid. Gente, assim, eu tinha vontade de chorar. Eu já tava na final, então a parte do meu trabalho já tinha sido feita. Mas você torce pelo sucesso daqueles caras, né? Porque você acompanha a história deles. Então isso, sem dúvida, cria, assim, uma conexão especial. Mas, por exemplo, o maior
rival da Juventus é a Internazionale. E eu torci loucamente para a Internazionale chegar na final e vencer a final também, porque aí poderia ter uma Supercopa em que eu poderia também ser escalada, porque a chance de eu cobrir a Inter, eu já tinha saído da Itália, mas eu tinha acabado de sair da Itália, a chance de eu cobrir a Inter numa final era muito grande. Então eu torci loucamente para a Inter estar na final. E a Inter é a maior adversária da Juventus. Então é uma torcida que não é a mesma torcida do Bahia, né? É a torcida do meu time do coração, que aí, se eu pudesse, obviamente, juntar essas duas coisas, claro que vai somar, né? Mas, por exemplo, eu não consigo torcer para o Vitória, porque talvez me ajude num trabalho. Aí já é um pouquinho demais, né? Mas aqui, como mesmo o time que eu mais gosto, que é a Juventus, não é o meu time, aí, amigo, é o meu trabalho que vale. Juliana Galvão. A energia de Anfield é algo diferenciado mesmo? Juliana, eu fiquei muito feliz de fazer essa cobertura, de ter tido sol. Vocês vão entender por quê. Eu já tinha estado em Anfield na semifinal entre Liverpool e Roma. Só que foi uma cobertura caótica, chovia. Não lembro se teve o que aconteceu, mas assim, as coisas ficaram muito em cima da hora, a gente ficou com um tempo muito apertado. E durante o You Never Walk Alone, que acho que é o momento de mais energia, né, mais bonito que pode acontecer naquele estádio, eu estava com todo o meu equipamento nas costas, passando pelo meio da torcida, enquanto chovia, procurando o meu lugar para sentar. Porque não teve espaço atrás do gol, onde a gente normalmente fica, e onde eu fiquei dessa vez, e a gente teve que ficar nos observer seats, enfim, nas cadeiras como se fosse de observação, né? Mas é que era no meio da torcida. Então, chovia, eu tava com mala de equipamento, tripé, capa de chuva. Então, assim, eu não vi o hino, eu tava pé da vida, porque eu tava perdendo o hino, tomando chuva. Então, assim, foi o caos e eu não gostei. E a torcida inglesa não canta o jogo inteiro. Então, isso juntou tudo. Eu saí com uma impressão que a maioria das pessoas não sai de Anfield. E nesse jogo, aí sim, eu consegui viver um pouco mais o clima do estádio. Tava fazendo sol, a gente ficou atrás do gol, tava tudo apertado ainda, tudo corrido de trabalho. Mas, por exemplo, durante o hino, eu consegui respirar. Eu gosto de fazer esse 1 minutozinho ali, antes do hino da Champions, às vezes durante o hino da Champions, pra absorver um pouco, pra sentir um pouco e curtir o momento, né? Eu sou uma pessoa que, eu não sou aquelas que não sei quanto tempo depois pensa, poxa, eu podia ter aproveitado mais. Não, eu sempre tenho consciência do que tá acontecendo e eu sempre tento curtir muito o momento. Então eu consegui fazer isso e foi realmente muito especial. É muito bonito. Eu não vou falar pra vocês que foi a coisa que mais me emocionou na vida, que me fez chorar e tal, mas é muito, muito bonito. É uma das coisas mais bonitas, mas é assim... E assim, quem é torcedor do Liverpool e quem já foi, talvez me mate um pouquinho, mas... Para quem já foi no Estádio Olímpico de Roma, quando eles cantam Roma, 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 história de questa città, é uma coisa lindíssima. Eu me emocionei mais, por exemplo. E aí, claro, talvez eu tenha uma relação ali com a Itália, que talvez me ajude mais. Própria história de um grande amor e da Juventus, enfim. Não vou entrar nessa polêmica, mas é isso. Gente, quase 1 hora de vídeo por aqui, então não esquece de deixar o like antes de sair. Comentários, estou sempre lendo. Vamos! 45 mil inscritos antes do início da fase de grupos da Libertadores. Tem vídeo claramente tricolor, especialmente para os tricolores na próxima terça-feira. Semana que vem é data FIFA, mas quinta-feira tem tudo às claras de novo. E se forem acontecendo outras coisas por aí, a gente vai fazendo vídeo por aqui também, tá bom? É isso, gente. Bom fim de semana, boa final de estadual para quem é de final de estadual. Tchau, gente!